eu devo realizar uma investigação de acidentes? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Jaiane Binello e é essa a resposta que eu quero trazer para vocês hoje. Para começar, a resposta é muito simples e pode ser impactante para algumas pessoas. E é sempre devemos realizar investigação de acidentes. Mas sempre, Jaiane? Por quê? É isso que eu quero trabalhar com vocês hoje. Então, vamos começar a entender por que é essencial que realizamos investigações de acidente. E eu vou dar para vocês hoje 3 motivos do porquê realizar a devida investigação de acidentes. Convido vocês a ficar super atento às 3 dicas que eu vou estar passando, hein? Lembrando que a terceira é o ouro do negócio. Então, fica aqui comigo, vai comentando lá caso tiver dúvida, que já tirou essas dúvidas para você, mas fique atento em entender quais são esses 3 motivos. Vamos começar então? Primeiro, eu preciso entender o tipo do acidente. Eu preciso entender se ele é típico, atípico ou de trajeto. Mas, Jaiane, eu preciso mesmo saber qual é o tipo de acidente? Sim, lembra quais são as diferenciações de cada acidente? Típico é aquele que ocorre durante a minha jornada de trabalho, no meu ambiente de trabalho, em uma atividade rotineira, ou seja, é aquilo que eu faço todos os dias, como, por exemplo, um soldador se queimar por solda. É algo que faz parte da rotina dele. Dentro do atípico, a gente encontra acidentes que podem ocorrer dentro ou fora da empresa que está relacionado ao exercício do seu trabalho. Nossa, Jair, como assim? É algo que a pessoa faz parte do trabalho dela, porém muitas vezes pode não fazer parte da sua rotina. Vamos entender isso com um exemplo? Por exemplo, uma empresa contrata uma RH e deixa especificado para ela que uma vez ao ano ela deve visitar as filiais que tem na região. Então, uma vez por ano, essa RH pega o carro e realiza essa viagem. Durante a realização dessa viagem em uma das filiais, veio a acontecer um acidente com essa colaboradora. Então, eu estou falando de um acidente atípico. Faz parte do meu trabalho, porém não da minha rotina. E nós temos aí o nosso terceiro tipo de acidente que pode vir a acontecer, que é o nosso acidente de trajeto, que é aquele acidente que está relacionado ao meu trajeto de casa para o trabalho e do meu retorno do trabalho para casa. Um acidente que infelizmente é muito comum, visto que nós temos horários de entrada, saída, almoço, onde esse trabalhador fica exposto ao trânsito. Então, o primeiro item é esse: que tipo de acidente ocorreu? Ressalto que nesse primeiro item a gente tem que ficar muito atento, muitas vezes, em desvios de funções ou atividades que não era para aquela pessoa estar realizando. Isso são itens primordiais nesse segundo item que a gente vai trabalhar agora. No nosso segundo motivo está a fonte geradora. Como assim fonte geradora? O que causou esse acidente? O que foi que gerou essa situação? Foi uma máquina quebrada? Foi a falta de uma ferramenta? Ou uma ferramenta incorreta? Ou um problema estrutural que tinha na empresa? Nesse item, nós precisamos identificar essa fonte geradora. E eu digo, pessoal, esse item 2, ele tem que ser primordial para que a gente feche com chave de ouro o item 3, hein? Não saia daí para você conferir o que é o item 3. O item 2 é o item que eu chamo item exploração. É o item que a gente tem que cavucar mesmo as informações, tirar do fundo do baú o que aconteceu naquele incidente ou naquele acidente. Que a gente precisa deixar claro qual foi a fonte geradora, o que gerou com essa fonte geradora. Foi um corte? Foi apenas um ralado na pele? Uma escoriação? Foi apenas uma torção?
foi o que aconteceu durante essa fonte geradora. E aqui nesse item, vamos a fundo entender o que houve. Tanto a hora de chegada do trabalhador, como foi o decorrer da sua trajetória até acontecer esse acidente, se houve socorro, se não houve socorro. Então esse é o item da fonte geradora, o item de exploração. Aqui todos os detalhes da informação é rico para que a gente consiga trabalhar lá no item 3, beleza? Então a dica do item 2 fica em explorar, buscar o máximo de informações para que a gente consiga então montar o nosso item 3. O nosso item 3 é a correção do acidente. Mas, Jaiane, eu tenho que corrigir um acidente? Sim, e infelizmente é um item que muitos deixam passar. Às vezes as pessoas fazem uma boa investigação de acidente. Ela acha a fonte geradora, ela acha o que aconteceu, como foi, com quem foi, se teve primeiros socorros e acaba se perdendo na hora de realizar a correção deste acidente. Lembra que eu falei que o item 2 é fundamental para a conclusão desse item 3? Por quê? Porque lá no item 2 que eu consigo identificar se eu estou falando de um ato inseguro ou de uma condição insegura. Vamos relembrar o que cada um desses itens? Primeiro, ato inseguro. Quando eu estou falando de ato inseguro, eu até já comentei no vídeo anterior sobre imprudência e autoconfiança. Lembra disso? Que são os principais atos inseguros que ocorrem dentro das empresas. Eu sei fazer do meu jeito há muito tempo e não tem quem me faça fazer de outra maneira. Isso é alta confiança que gera ato de imprudência. Então eu preciso entender se isso realmente não é um ato inseguro, certo? E a condição insegura é a empresa, por algum motivo, ainda não fez uma devida mudança estrutural, ou ainda não está fornecendo o EPI de maneira correta. Existe ali uma condição insegura que a empresa está colocando aos seus trabalhadores. Mas, Jaiane, por que eu preciso, ao final, entender o que é um ato e o que é uma condição? Para gerar a minha correção. Lembra que eu falei? Correção do acidente é em cima de um ato inseguro que eu devo trabalhar. Um DSS, um treinamento, uma reciclagem, uma reintegração do meu trabalhador, que pode ter sido isso que gerou o meu acidente. Já numa condição insegura, eu tenho que levar imediatamente para o dono da empresa, o gerente, a direção da empresa, o que foi que causou aquele acidente, que muitas vezes é uma adaptação nova que tem que fazer no ambiente de trabalho, que é só eles que vão liberar o dinheiro, vão liberar a autorização para fazer aquilo. Então é em cima desses dois itens que eu gero as minhas ações preventivas. Lembrando que eu sempre faço uma investigação de acidente buscando quais são as minhas ações preventivas para que aquilo não volte a se repetir. Mas, para isso, como a gente acabou de ver, eu preciso ter esses 3 itens bem em mente. Primeiro, o tipo do acidente. Segundo, a minha fonte geradora. E por terceiro, a minha correção do meu acidente, seja por um ato inseguro ou por uma condição insegura. Você já tinha parado para pensar nesse item dessa maneira? E assim, pessoal, agradeço a atenção de vocês, peço para que curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos e siga a gestora nas suas redes sociais.